Fala galera, resenha do Bias na área para falar de um assunto muito ruim para a torcida do Corinthians, ao que tudo indica, segundo o próprio Yuri Alberto, né, em coletiva concedida à imprensa e depois do jogo contra o Barra, ele está de saída do Corinthians. É isso aí, gente. O Yuri falou abertamente, né, praticamente por vontade própria, que estava próximo de deixar o Corinthians, principalmente nessa janela de mediano, né? Que a vontade dele seria deixar o Corinthians para possivelmente ir para a Europa, né? Para quem não sabe, o Yuri tem cidadania italiana e a seleção italiana vem muito mal das pernas, né? Então ele tem uma possibilidade de jogar na Itália muito mais do que jogar no Brasil, onde a competição pela camisa 9 é muito maior, né? E por mais que a Itália também não esteja frequentando as Copas do Mundo, né? É um desejo também dele. Ele acredita que indo jogar na Itália ele conseguirá disputar uma Copa do Mundo, algo que a gente sabe que é da vontade da maioria dos jogadores, né? De futebol, o grande sonho deles é disputar uma Copa. E é aquilo, cara. Não existe cenário, na minha opinião, positivo para o Corinthians nisso tudo. A gente sabe que o Corinthians aí tem menos de 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, né? São 50% do Zenit. A gente sempre achou que seriam 50% do Corinthians, mas na verdade são 40%, porque acho que 10% ou é do empresário, ou do jogador, alguma coisa assim. Inclusive eles querem muito, né? O empresário quer muito ganhar dinheiro em cima do Yuri Alberto. E cara, um banho de água fria, né? O Corinthians vinha muito bem, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores e chega com essa bomba, né? Então o torcedor do Corinthians ele não tem um dia, uma semana, um mês de paz, cara. Sempre tem uma notícia ruim, sempre tem algo prejudicial acontecendo no clube. E agora essa saída do Yuri Alberto, por mais que a gente saiba, né, cara, que porra, o clube fica, o clube é maior que qualquer jogador. Sim, a gente não tá falando disso, né? Lógico que o Corinthians vai continuar aí com o senhor Alberto. Mas é aquilo. O torcedor tem que lamentar, afinal vai perder um dos seus titulares. Perder um dos seus titulares nunca é bom para nenhum time, né? O Flamengo não quer perder o Pedro, o Palmeiras não quer perder o Vitor Roque, o Fluminense não quer perder o Lúcio Costa. Então, assim, é muito prejudicial sempre você perder um titular, ainda mais num time que está sem dinheiro, com problemas financeiros, ou seja, como é que vai repor essa saída do Yuri, né? No elenco a gente tem a opção do holandês, né? O Memphis Depay pode fazer essa centroavança, pode ser esse 9. Ninguém consegue responder também cravar, né? A gente acha que sim. O Memphis é um jogador muito técnico, né? Muito mais técnico inclusive que o Yuri. Um ótimo jogador, o time, né, não perderia tanto nessa parte, mas perderia muito intensidade e velocidade, algo que o Yuri Alberto dá de 10-0 no Memphis Depay hoje. Então, tem essa questão do Memphis poder ser essa peça de reposição, sendo que também o Memphis se machuca muito mais do que o Yuri, né? Então você imagina o Corinthians perde o Memphis Depay numa decisão de quartas de semifinal de Libertadores. A gente tem ali Pedro Raul e Guinegão para jogar a partida decisiva para o Corinthians. Não dá, né? Um cenário assim, se disputar um mata-mata com Pedro Raul em campo é desastroso, né? Você vai pro jogo já imagina, broxado. Mas, cara, acho que por essas e outras, né? É muito ruim a saída do Yuri. Um time também, né, como o Corinthians, que não tem dinheiro para ir no mercado e buscar um cara com as qualificações e com a qualidade que o Roberto tem, dos melhores centroavantes aí do Brasil, tranquilamente, né? Jogador aí que, pô, já jogou inclusive na seleção brasileira, que, cara, sobra no Brasil. E infelizmente o Corinthians, além de não ter dinheiro, não ganharia dinheiro com a saída do Yuri para repor essa peça, né? Por conta dessa baixa porcentagem aí dos direitos econômicos do jogador, vai ficar muito difícil o Corinthians repor a saída do Yuri no mercado, não tendo dinheiro, né? E não tendo dinheiro também da venda do Yuri. Por isso que a gente sempre falou que o Yuri e o Alberto seria jogador para 6, 7, 10 anos de Corinthians, que nem o Gabigol praticamente foi no Flamengo, né? É um cara para ficar e fazer sua história, ganhar tudo, ganhar Libertadores, né? O Corinthians está em vias aí praticamente. Não vias, né? Mas assim, porra, o time tá muito bem, assim. Então o torcedor tá sonhando com a Libertadores, querendo ou não, né? Então o Yuri poderia colocar seu nome na história como um dos maiores jogadores do Corinthians, mas não, né? Os caras preferem esse sonho europeu. E aí, beleza, tem toda a motivação da seleção italiana, né? Como eu falei por parte do Yuri no início do vídeo.
Mas é aquilo, nada garante que ele também vai conseguir disputar uma Copa do Mundo, ir para a seleção italiana, jogar bem na Itália, né? A gente sabe da qualidade do Yuri, mas é aquilo, é um cara que oscila bastante, né? E precisou muito do apoio da torcida corintiana para, nos momentos de baixa, dar a volta por cima, algo que ele não vai ter em nenhum lugar do mundo, nenhuma torcida do mundo é igual a torcida do Corinthians, que vai apoiar o Yuri sempre, nas boas, nas más fases, enfim. Pro jogador, pode ser que seja bom para a carreira dele, né? Sei lá, vai que ele dê certo na Europa, começa a chamar a atenção até da seleção brasileira e fica essa disputa aí, dele ir ou não para a Itália. Mas eu acho que para o Corinthians não tem cenário positivo na saída do Yuri Alberto. Não vai ficar com dinheiro, não vai conseguir achar uma peça no mercado para repor a altura, porque também não tem condições financeiras para tal. E pede um titular, fica essa dúvida aí se o Memphis Depay vai ficar ainda no clube, né? O holandês tem um contrato até meio do ano, a gente está especulando aqui que o Memphis poderia ser o substituto do Yuri Alberto, sendo que o contrato dele encerra em um mês, então a gente tem que ver essa questão ainda. O Corinthians deve aí 40 milhões, segundo informações da imprensa, para o Memphis. E é aquilo, vamos ver no que vai dar, mas é aquilo. Yuri Alberto saindo, outros jogadores aí também já foram ventilados, né, que podem sair, caso aí de Breno Bidon, que vem sendo monitorado pela Europa há muito tempo. Breno Bidon, craque do Corinthians, titular absoluto do time também, cara, seria uma enorme, enorme baixa. Você perdeu os dois juntos, né? A gente não sabe aí também se o Breno Bidon realmente vai sair ou não, se vai chegar uma proposta que o Corinthians quer, né? Porque o Bidon, cara, o Bidon vale 40 milhões de euros fácil, mas é aquilo. As propostas que chegam para o Corinthians são sempre muito mais baixas, né, do que chegam para os outros times no Brasil. Então, a gente não sabe se vão ter mais perdas. A do Yuri eu acho que fatalmente vai acontecer por ele ter vindo, né, por vontade própria, falar à imprensa e expressar sua vontade de sair. O Bidão a gente não sabe, também já saiu aí especulação do Mateuzinho ir para o Zenit, né, da Rússia, também por um valor ali baixíssimo, a gente não sabe também se aumentaria esse valor e tal, se o Mateuzinho vai sair realmente. Já teve também propostas aí pro André, né? Também na Itália. E esse eu acho que seria um jogador ok se o Corinthians conseguisse ali uns 20 milhões de euros no André, tendo uma boa parte do garoto, seria ok pro clube, mas aí você vai perdendo jogadores, né? O Yuri Alberto, o André, o Memphis, não sabe se vai renovar, Bidon. Então o time vai sendo desmanchado, vai sendo desfacelado. E aí um sonho aí de uma conquista de uma Libertadores ou um bicampeonato da Copa do Brasil vai ficando mais distante, né? Pro torcedor fica difícil você acreditar que vai ganhar alguma coisa com o time sendo desfacelado no meio do campo, no meio do ano, como o Corinthians pode ser que seja, né? Então é isso, cara. Quero saber de vocês aí agora. Digam pra mim nos comentários se vocês acham realmente que o Yuri vai sair e se ele sair, se tem alguma reposição no mercado, quem vocês trariam, quem vocês colocariam para repor a ausência do Yuri, se vocês acham que os outros jogadores estão nessa de ser também. A gente ficou sabendo hoje, inclusive, uma informação não oficial que o Hugo Souza também é um dos caras que pode deixar o time. E aí você vai perdendo goleiro, atacante, meio de campo, enfim, fica muito difícil você almejar alguma coisa boa na temporada. Eu acho que realmente se o Corinthians se a diretoria do Corinthians permitisse a debandada de jogadores, esquece aí conquistar qualquer coisa. Para mim vai ser fazer 45 pontos no brasileiro mesmo, e as Copas vão ficar mais difíceis. Mas já tudo cenários hipotéticos aqui que a gente vai criando, né? Por isso que eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários, deixem o seu like também para ajudar a gente aqui no canal. Se inscrevam, por favor, muito importante pra gente. Estamos chegando a 1000 inscritos. E é isso. Valeu, galera. Abraço. Fui.